Quero cumprimentar a todos e a todas que estão aqui, crianças, pais, mães de alunos, cumprimentar os professores, gestores das escolas, colaboradores da educação do município, que aqui se fazem presente, aos secretários municipais, em nome da professora Silvandira, ao vereador Yuri, vereadora Josi, vereador Demi, vereadora Moura, vereador Júnior Sampaio. Eu quero pedir uma salva de palmas para eles, porque estão aqui presentes, participando deste momento importante. Esses momentos servem também para o nosso crescimento na atividade política, porque eles nos inspiram e nos ensinam. Nos inspiram a querer fazer coisas semelhantes e nos ensinam o que é possível fazer quando a gente quer, quando a gente se dedica, quando a gente trabalha para fazer. Então eu pedi parabéns para vocês, porque vocês estão se permitindo se inspirar e serem ensinados no momento de hoje. E é o que eu procuro fazer todos os dias da minha vida, estar me inspirando e aprendendo em tudo que eu vou realizando. Hoje é um aprendizado para mim. Eu já tive em outras oportunidades, sendo prefeito, a alegria de executar ações iguais a estas, mas em outro lugar. E hoje estou fazendo aqui, e eu aprendo que em qualquer lugar pode ser feito. Só depende da determinação, do interesse, da motivação. Eu aprendo que as políticas públicas, elas podem ser ampliadas para alcançar mais pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas de formas diversas. Eu relembro aqui, eu faço uma reflexão que precisa ser feita diariamente deste papel do poder público, que é cuidar da pessoa para que a pessoa viva bem. E cuidar para que as pessoas vivam bem é pensar em tudo o que a pessoa precisa para viver bem. Hoje nós estamos aqui realizando uma ação de um projeto que está em execução no município, nesta linha de cuidar para que pessoas vivam bem. O nome deste projeto é Projeto Cuidar Mais. Cuidar Mais é um projeto que tem como foco trabalhar as nossas crianças da rede municipal de ensino. Ele é voltado para as nossas crianças da rede municipal de ensino. Busca chegar junto àquelas crianças que precisam de um apoio diferente para que elas possam se desenvolver melhor, que precisam de mais apoio, que precisam de mais cuidado. Por isso o nome do projeto é Cuidar Mais. A gente quer cuidar mais do que colocar o professor na sala de aula para dar aula e colocar merenda na hora do recreio. A gente quer cuidar mais, levando outras ações que vão ajudar a nossa criança a se desenvolver melhor. Do ano passado para cá, nós já lançamos vários projetos na educação do município. Todos os projetos, que são vários, que estão em execução, têm este objetivo de contribuir para o desenvolvimento das nossas crianças. Tem projeto voltado para o esporte, que é o esporte arte e vida, voltado para esporte, para cultura. Tem projeto voltado para trabalhar o desenvolvimento emocional das nossas crianças, que é o projeto Inabaláveis. Tem projeto que nós colocamos para dar um acompanhamento
acompanhamento mais próximo das nossas crianças, contribuindo com apoio psicológico e social, que é um projeto Integralidade. Temos vários outros projetos, e este que está sendo lançado, executado agora no município, é o Cuidar Mais, é voltado para as crianças que são de famílias que precisam de mais apoio, que tem mais fragilidade social, econômica, e precisa de mais apoio para que a criança tenha condições melhores de aprendizado. Esta ação do Cuidar Mais, que é a doação de óculos, ela vai colaborar para melhorar o aprendizado e desenvolvimento das nossas crianças. Segundo pesquisas, não é dado que eu vou dizer, são pesquisas comprovadas, 80% dos estímulos educacionais nas escolas se dá pela visão. Então, quando a criança tem problema de visão, as pesquisas mostram que chega a comprometer em torno de 50% o aprendizado das crianças. Ora, se tem crianças que têm em média 50% do seu aprendizado comprometido por conta de problema de visão, eu preciso fazer alguma coisa se eu realmente estiver não apenas querer dizer que faço educação, porque boto o professor para dar aula, porque tem o prédio para o menino vir, a cadeira para sentar e a merenda ali para ele merendar no recreio. Eu tenho que fazer mais se eu quiser fazer o que a educação tem que fazer, que é desenvolver as nossas crianças, fazer com que elas evoluam. Então, se esse é o ponto que prejudica o desenvolvimento, eu não posso ficar de braços cruzados, eu preciso fazer alguma coisa. Então, é um exemplo que nós estamos trabalhando dentro do Cuidar Mais. Eu tenho que cuidar mais para fazer teu desenvolvimento. Então, nós estamos hoje cuidando mais, doando óculos. A criança, quando tem problema visual e está na sala de aula, ela tem problema com rendimento do aprendizado? Tem. Ela tem problema de fadiga, de dor de cabeça, porque não consegue, fica forçando a visão, ela fica fadigada, com dor de cabeça. Tem o problema do foco e da concentração, porque para a gente aprender tem que ter foco e concentração. Eu estou falando aqui algumas coisas, quem está concentrado ouvindo o que eu estou dizendo está guardando alguma coisa. Quem não está não vai guardar nada. Se perguntar depois qual é mais ou menos quantos por cento do aprendizado da criança que é comprometido quando ela tem problema visual, sei não, eu disse que é 50%. Mas não estava ouvindo, não estava prestando atenção. O aprendizado exige foco e atenção, e quando a criança não tem, ela tem problema visual, aí ela também tira o foco, tira a atenção, porque ela não está conseguindo ver direito, aí prejudica ela na sua atividade escolar. A criança também acaba tendo uma leitura mais lenta, escrevendo errado, porque não enxerga direito. São prejuízos que vão se acumulando, e isso faz com que ela fique desmotivada, sem gosto, sem motivação, porque ela não está conseguindo enxergar bem igual aos outros, aí fica com dificuldade, ela se desmotiva, se desinteressa, e aí fica o pai brigando, a mãe brigando, o professor brigando. E aí, sabe o que é que eu vejo? Este povo briga, mas não resolve. Por que a gente não pega e não resolve o problema que a criança, às vezes, não é falta de briga, é falta do óculos, é falta de um cuidado maior. Então,
Estes prejuízos nós estamos sanando com esta ação. Mas o que eu tenho me esforçado para fazer é uma reflexão com os que fazem educação, com os que fazem assistência social, com os que fazem saúde, que este projeto é uma parceria entre essas 3 secretarias. Eu lancei ele lá no início do ano, 3 secretarias, para eles juntos pensarem estas ações para as nossas crianças, querendo cuidar mais delas, para que elas se desenvolvam melhor. Eu tenho procurado estimular uma reflexão sobre isso que eu estou falando com vocês, que a gente tem que estudar a realidade da criança, diagnosticar o que é que precisa para me ajudar. Júnior, eu sempre fiz política tentando ouvir e sentir a necessidade das pessoas. Aí eu desenvolvo a minha ação a partir do que eu vejo, escuto e sinto das pessoas. Quando, por exemplo, nós tivemos antes de ontem, lá na rua Jason Barreto dos Ferros, para comemorar com o pessoal um sistema de esgoto, drenagem que a gente fez, é porque eu vi, eu ouvi, eu senti a preocupação do povo de lá, de que sofria muito no inverno, porque as águas invadiam as casas deles e era um sofrimento danado. Então eu pensei, isto aqui precisa ser priorizado pela administração. É uma obra que a gente precisa fazer para tirar essas pessoas desse sofrimento. Aí nós fizemos. É a partir do que a gente vai vendo. Então o projeto Cuidar é um projeto que exige muito disso. É ver, sentir, escutar o que é que pode dificultar a nossa criança de estar 100% ali para se desenvolver. Eu vou dar um exemplo que talvez muitos nunca tenham pensado sobre isso, mas eu pensei no que eu vejo, eu escuto e sinto todo dia, procuro. Nunca uma criança fala comigo que eu não esteja tentando ver se ela diz alguma coisa para me ensinar. E sabe uma coisa que eu comecei a perceber? Crianças que me abordam e dizem assim: dá dinheiro para me cortar meu cabelo? Me dá dinheiro para me cortar meu cabelo, que eu estou indo para a escola com o cabelo grande, eu estou com vergonha, meus coleguinhas ficam insultando comigo. Aí eu vi de um dia 3 falaram comigo: dá dinheiro para nós cortar o cabelo? E eu vi outro, e eu disse, aí eu fui lembrar de mim, quando eu era estudante, e quando eu estava com o cabelo muito grande, eu ficava com vergonha. Dizer, mãe, aperreando pelo dinheiro cortar o cabelo. Era a minha avó que me dava. Eu ia na avó, vó, ajuda. Aí ela me levava para cortar meu cabelo. Aí eu me lembrei, olha, isso atrapalha, porque a gente fica com vergonha, fica até sem querer e a mãe não sabe, ou vai, não está com vergonha, não está 100%, não está alegre, não está em paz, não está tranquilo para estar aprendendo, porque está com aquele incômodo. E o incômodo é porque às vezes falta dinheiro mesmo. Talvez tenha alguma mamãe aqui que seja a que mais entende o que eu estou dizendo, que talvez quem nunca passou por isso não consegue entender, mas tem mamãe que entende, é verdade. Até vez precisando cortar o cabelo, não tinha um dinheiro para cortar o cabelo, aí às vezes tem que mandar para a escola, ia ter a festinha da escola, ia ter aquilo, a gente quer cortar o dinheiro. Certamente alguma mãe, algum pai que está aqui entende o que eu estou dizendo. Então, o cuidar mais é enxergar esse tipo de coisa. Então, a partir da próxima semana, Instituto Atena, secretária da Educação, eu quero um cabeleireiro nas escolas da rede municipal de ensino. Faz a agenda e diz assim: segunda de manhã estava eu esmagarando, de tarde estava você aonde, quarta-feira está lá na Angélica Vieira, de tarde você aonde, e leva
cabeleireiro na escola para cortar cabelo das crianças que estão precisando daquele corte de cabelo. Separar, arranja uma salinha ali e bota. Vou mandar aqui a Maria, a Joana, a Joaquina, vou mandar aqui a Elaine, a Roberta, mandar o Francisco, mandar esses hoje para cortar o cabelo. Porque é cuidar mais. Você está cuidando mais das crianças, quando aquelas que às vezes estão precisando, querem, economiza para a mãe, economiza para o pai. O dinheiro ali do cabelo que ela ia levar para o salão, ela pega e já compra de pão com café de manhã, o menino rico com luxo, mas vem para a escola, não é não? É ou não é? Então isto é mais uma ação do cuidar mais, que eu já quero na primeira semana de aula que seja lançado mais essa ação do cuidar mais. Mas é só isso que a gente pode fazer na área social. Eu disse que é uma parceria saúde, educação e assistência social, pensando em como em busca daqueles mais frágeis, economicamente, socialmente. Tem uma pesquisa que foi feita no estado de São Paulo, nas escolas de São Paulo. E esta pesquisa, ela identificou que um dos problemas de aprendizagem das crianças era problema odontológico. Criança faltava a aula porque estava com dor de dente, muita falta, estava com dor de dente, faltava por isto, mas também ela ia para a aula, não tinha concentração, não tinha o foco, porque o dente estava incomodando. A criança sofria bullying na escola por problema dentário, aí ela ficava desmotivada, envergonhada, sem motivação, sem o interesse que precisa ter para estudar. E a pesquisa mostrou isso. Aí quando eu li aquilo, eu aprendi, opa, se tem esse problema em São Paulo, pode ter por aqui. Pode ter crianças que estejam tendo dificuldade de se desenvolver melhor na escola com problema dentário. Aí eu disse, lá no dia que eu lancei o Cuidar Mais, contei a história da pesquisa e disse, é preciso que se junte, que diagnostique isso na escola e que faça parceria, saúde e educação. Contei exemplo de quando eu era prefeito, de ter escola que a coordenadora pensava no projeto de integralidade, juntava, identificava 30 crianças, agendava com o PSF-X um horário, reservava à noite, uma tarde só para as crianças daquela escola, e a coordenadora e a assistente social de integralidade, todo mundo cuidando das crianças, divertindo ela, ajudando e ajeitava o bem dos 30 meninos. E aqueles 30 não ia mais ter problema de desenvolvimento na escola. Agora, para a gente, portanto, avançar no cuidar mais, a gente tem que estar pensando estas coisas, identificando essas ações que a gente tem que fazer para cuidar mais da criança, para colocar em prática, botar em prática. Porque hoje, meus irmãos, a gente vive um tempo em que as pessoas não botam o pé na estrada para fazer as coisas. As pessoas conversam demais e fazem pouco. Tá? É o tempo que a gente vive hoje. Então a gente, quando quer fazer gestão pública, a gente tem que romper com isso, esse costume que está prejudicando o desenvolvimento da sociedade. É botar o pé na estrada e fazer as coisas acontecerem. Tirar do papel. Ontem eu fui fazer uma reunião com a minha secretaria de governo para ver metas que eu coloquei para a administração no começo do ano. Aí várias metas que eu montei, mandava os papéis. Eu disse, para que esse papel? Não, é para dizer que está. E cadê que eu nunca dei conta desse projeto? Querem empurrar papel em mim sem nunca o projeto vai sair do papel. Para que eu quero papel? Não estou nem formando biblioteca de projeto. Eu não estou formando biblioteca de projeto. Eu quero projeto, quando é meta, é
não é para fazer pensando que porque fez, cumpriu a meta. Não existe isso. Sabe o que é isso daí? Tem um nome: síndrome do engavetamento. O pessoal faz projeto, taca na gaveta, é cheio de projeto, vai na gaveta. Na prática, nada. Na prática, nada. Então a gente tem que pensar a ação e botar em prática. E botar em prática. E o meu sonho é que daqui a tempo eu veja a gestão de Itapajé efervescente, de todo mundo querendo executar projeto, com vontade de executar projeto, criando projeto, defendendo projeto, executando projeto, sem precisar ser o prefeito, às vezes tem que arrastar para executar um projeto, cobrando para executar um projeto, exigindo para executar um projeto. Eu quero que os projetos cheguem até mim, que eu tome a notícia do belo projeto acontecendo, projeto que muda a vida das pessoas, que impactam a vida das pessoas, que faz as pessoas viverem melhor. O Cuidar Mais tem isso, e tem tanta coisa importante no Cuidar Mais. Dentro de um projeto como esse, eu sendo prefeito, certa vez nós identificamos que tinha muita criança com problema de chinelo, não tinha chinelo, calçado. Nós fomos na Grendem, na época, que era uma fábrica de calçados que era ali em Sobral. Nós conseguimos 2.000 pares de sandália. Aí nós fomos para as crianças, para a rede municipal de ensino, todos que estavam com problema de sandália, cuidando mais. A gente identifica e corre atrás. Eu sendo prefeito, minha esposa sendo prefeito, por várias vezes nós doamos tênis para a criança, que a gente identificava que tinha criança que não tinha o tênis para ir para a escola. Aí a gente ia mapeando, deu 200, deu 300 tênis para as crianças. Só que a gente faz isso porque nós aprendemos que em política a gente não pode ser diferente. Política pública não pode ser diferente. A gente só faz porque na hora que eu entro na escola, eu já vejo que a criança não tem tênis. Um dia desse eu fui para inaugurar um evento, numa escola, cheguei lá, 25 criancinhas. Aí chamei e disse: essa dele não tem, não, mandei comprar os tênis. E olha que eu passei 2 semanas cobrando para o tênis chegar lá. Porque eu estou precisando aquebrantar ainda corações. Nós precisamos ainda quebrantar corações. E o Cuidar Mais, ele exige coração a quebrantar. É não olhar só para a cabeça. Cabeça a gente fica só querendo cumprir meta. O coração a gente fica amando o que faz. E quando a gente ama o que faz, aí é cheio de ideia, de criatividade. Eu estou fazendo uma rua pensando outra. Eu estou entregando ovos pensando em cortar cabelo. Eu estou cortando cabelo, já estou pensando em tratar o dente do menino, que eu amo, né? Aí eu estou tratando do dente, eu já estou me preocupando em dar um tênis, que eu amo. É o olhar do coração para a gente criar, imaginar, sonhar e ter coragem de fazer, e lutar para fazer. E eu estou falando todas essas coisas porque eu acho esse projeto Cuidar Mais importantíssimo. Grande parte das nossas crianças são de famílias de baixa renda. E eu não posso ser demagogo de dizer que eu estou trabalhando com educação de qualidade sem enxergar que para mim fazer educação que mude a vida das pessoas, eu tenho que olhar para tudo que é fragilidade dessas crianças e ter um projeto para enfrentar a fragilidade. Se tem muita criança hoje com ansiedade, com problema emocional, aí eu fico só falando da cantina da escola, conversando por aí que nem eu faço nada. Criamos um projeto inabaláveis, com profissionais competentes, que foi uma coisa extraordinária acontecida no primeiro semestre, onde eu creio que mais de 300 alunos da rede foram alcançados por esse projeto, recebendo atividade forte de desenvolvimento emocional, coisa que para a pessoa fazer particular é um dinheiro absurdo. Nem quem é de classe média não faz, que não tem coragem de pagar, porque não entende a importância de gastar para trabalhar o desenvolvimento emocional dos filhos.
E a gente teve feito de graça aqui, porque nós estamos olhando para o todo e para o desenvolvimento integral. Como disse o Júnior Sampaio, sem politicagem. E quem for olhar, quem foi que a Maria votou para o filho dela ganhar óculos, quem foi que o Antônio votou para o filho dele olhar óculos, não tem negócio de politicagem, é política pública. Sabe o que significa a palavra pública? É povo, é política para o povo, é política para todos. Ninguém olha quem é, se é da zona rural, se é da sede, se é da escola A, se é da escola B. Ninguém sabe. Eu sei, estou vendo as crianças aqui. É pela necessidade, é a política para quem precisa, sem nenhum tipo de discriminação ou preconceito, é para quem precisa. Agora, para isso também tem que ter coragem. Esses projetos às vezes não vão para frente porque os profissionais, por falta de aquebrantamento do coração, são medrosos e frouxos para investir em política pública para quem precisa. Tem gente, tem prefeito que não faz projeto habitacional porque ele diz assim: eu dou uma casa para 5, tem 50 que se zanga comigo. É frouxo, porque ele está pensando, é só em se dar bem, com medo que se zangue com ele. O que quer fazer as coisas, se eu fizer para um, eu estou alegre. Eu só pude fazer para um, mas eu fiz, eu melhorei a vida de uma família. Ruim eu não melhorar a vida de ninguém. Se eu posso ajudar 10, pode ter 5 mil precisando, mas ruim é se eu não ajudo ninguém. Se eu ajudei 10, são 10 que estão vivendo melhor que eu ajudei. Não cuidar mais tem um problema, porque diz assim: nós vamos dar tênis para quem estiver precisando. Aí fica o diretor de escola, assistente social que comprou diploma, lá dentro da sala, não sei o que, mas se eu não der a eles, vai ficar com raiva de mim. A hora que aquela mãe vem quase me bate, que eu não vou dar ela. Quem precisa, não é quem precisa, quem tem um tênis, quem pode comprar. Uma vez eu fui fazer esse projeto, aí eu peguei a lista, antes de dar eu quero ver a lista. Aí era na Irau Sul, aí lá eu conheço todo mundo pelo nome, né? Quando eu peguei a lista da escola, eu disse: isso daqui não é filha da fulana, não? E a fulana não é professora? Mas porque ela parte de baixo para botar a filha dela. Pois então sabe mesmo, você tem medo de apanhar, não pode ser diretora de escola. Não pode estar à frente de nada, você tem medo de perder. Porque nós estamos aqui para ensinar cultura de paz, é para mudar as pessoas, é para conscientizar as pessoas. E aí, se eu tiver medo de perder, como é que eu vou fazer gestão pública? Que eu tenho que lidar com o povo, orientar, aconselhar, mudar a cultura, conscientizar. Aí não pode. Aí eu comecei a olhar o nome: esse daqui não é filho daquele homem do comércio, não. Mas é porque a mulher dele é tão valente. Meu Deus. Entenda, minha filha, você não entendeu o que eu lhe disse, não? A gente queria ajudar a quem precisa, a quem não tem. E a professora, se ela olhar com o coração, ela sabe qual é a criancinha que está de chinelo na escola. Ela sabe. Agora, se ela ficar sem querer exercer o papel de cuidar, aí ela quer botar o que está sem um tênis, aí quer botar mais 2, 3 que é sobrinho dela, que é sobrinho da diretora, que é não sei o quê, porque foi, aí lá vai com politicagem, que eu não sei quem pediu, aí não funciona. Aí não faz, porque se vier 500, ninguém tem dinheiro para tudo, mas se for só para quem precisa, ele faz um esforço da série. Agora a gente tem que ter alma e coragem para fazer as coisas. E aí não é pensando em fulano que vai se zangar, isso aqui o outro, não. É pensando em fazer o bem. Fazer o bem, sem olhar quem. O chamado para a gente como cristão é fazer o bem sem olhar quem. E quando a pessoa é gestor público, aí ele está ali sendo pago para fazer o bem sem olhar quem. Nós somos empregados de vocês. Nós estamos aqui em cima. Ninguém trabalha de graça, a gente é empregado de vocês. E a gente tem que estar aqui para fazer o bem sem olhar quem. Ver o que é que precisa de bem que tem que ser feito para melhorar a vida das pessoas. Então, falando tudo isso, eu espero que eu tenha conseguido
explicar o que é o projeto Cuidar Mais e que esse projeto possa dar outros frutos para diante. Como, por exemplo, o próximo evento, quem sabe, a gente não tem aqui um banner bem bonito, projeto Cuidar Mais. Para que esse banner, Nonatinho? É para fazer propaganda, não é para o povo ir se lembrando, ó. Porque o estímulo do que a gente vê entra mais na cabeça da gente. Entra mais na cabeça o que a gente está vendo. Aí quando vê o nome, fica gravando o nome. Grava o nome. Aí se gravar o nome, vê o projeto acontecendo. Termina essa gestão, vem outra. Aí não estão fazendo Cuidar Mais do povo. Cadê aquele projeto tão bonito, Cuidar Mais, que não existe mais? Eu quero que aconteça. Começa a cobrar os vereadores, começa a cobrar secretário, prefeito, para que ele continue acontecendo, porque o povo gravou, registrou, guardou o nome, sabe o que é. Então isto é educação política, é educação social, é a gente poder estar fazendo com que os projetos sejam absorvidos pela comunidade. Ok? Então, pessoal, obrigado pela oportunidade de fazer, junto com vocês, mais uma ação importante que engrandece a gestão pública. Meu abraço especial, tenham todos um final de semana bem feliz e um segundo semestre letivo de grandes resultados.